Bom dia, meus queridos! Vamos começar a nossa semana com chave de ouro? Então vamos lá! Vamos começar com história. Hoje nós vamos falar sobre um capítulo muito importante do nosso país, da nossa história, que foi a independência do Brasil. Quem se lembra dessa palavrinha independência do Brasil? Nós já sabemos que o Brasil era colônia de Portugal, ou seja, o Brasil pertencia a Portugal, não foi? Mas o Brasil tornou-se livre no dia 7 de setembro de 1822. Então vamos começar a nossa história? Pois bem, quando os portugueses tomaram posse do território brasileiro, Dom João, o rei de Portugal, ele mandou que pessoas de Portugal para colonizar o Brasil, não foi? Nós já sabemos dessa história, então vamos partir para o final agora. Nós, na aula anterior, nós falamos que a família real portuguesa veio para o Brasil porque eles fugiam da guerra que estava ocorrendo na Europa, não foi? Então, a família real chegou ao Brasil no ano de 1808 no Brasil e se instalou aqui na nossa cidade, na cidade do Rio de Janeiro. Se lembram desse fato? Do fato da guerra que estava ocorrendo na Europa entre França e Inglaterra? Pois bem, então, com o fim dessa guerra, o rei de Portugal resolveu voltar para Portugal e deixando aqui o seu filho para governar a colônia aos comandos dele, do rei de Portugal. O rei de Portugal, ele voltaria para Portugal e Dom Pedro ficaria aqui comandando, governando a colônia segundo a ordem do rei. Sendo que os portugueses estavam exigindo o retorno do príncipe para Portugal. Então, o que ocorreu? O príncipe não podendo voltar, porque aqui os brasileiros também queriam a sua permanência. E aí ele proclamou a independência do Brasil no dia 7 de setembro de 1822. O Brasil tornou-se livre de Portugal. E isso aconteceu em São Paulo, próximo ao riacho do Ipiranga, tá? Esse fato histórico. Mas a tia quer que vocês prestem atenção que ao libertar, ao tornar o Brasil independente de Portugal, o nosso país tornou-se uma monarquia, ou seja, a forma de governo em que o poder passava de pai para filho, ou seja, Dom Pedro, ele se tornou o primeiro imperador do Brasil quando ele gritou independência ou morte. Diante desse fato, ele se tornou o primeiro imperador do Brasil. E aí, o Brasil tornou-se uma monarquia, em que o poder vem do quê? Do imperador, ok? Eu queria que vocês lessem
com muita atenção, que depois vocês vão fazer essa leitura silenciosa para vocês enriquecerem mais a leitura de vocês com mais informações. Como a tia já disse em outros vídeos, a tia tenta encurtar o vídeo para não ficar cansativo. Mas olha aqui, ó, as permanências pós-independência. Nós sabemos que o Brasil ele era dependente de Portugal, mas com a proclamação da independência, Dom Pedro tornou o Brasil independente politicamente de Portugal, ou seja, o Brasil não dependia mais de Portugal. Contudo, isso não influenciou de maneira marcante no dia a dia das pessoas. Isso não mudou muito, tá? As pessoas continuaram com a desigualdade social. Olha aqui, a monarquia foi mantida como forma de governo e, além disso, a escravidão e as condições de desigualdade social e de direitos permaneceram praticamente inalteradas, ou seja, não mudou muito isso aí, tá? O fato do Brasil tornar-se livre de Portugal, a vida das pessoas continuava na mesma condição, ok? Então agora nós vamos falar sobre o primeiro reinado. Nós vamos nos ater ao primeiro reinado. Daqui a pouco a gente vai ver o período regencial e depois o segundo reinado. O primeiro reinado ficou conhecido como primeiro reinado porque foi governado por Dom Pedro I. Dom Pedro I ficou assim conhecido como o primeiro imperador do Brasil. Ele governou o Brasil no período de 1822, no momento em que ele tornou o Brasil independente, a 1831. E a sua primeira atitude como imperador do Brasil foi convocar a Assembleia Constituinte para elaborar uma constituição para o país, porque todo o país tem um conjunto de leis para governar, para se cumprir. Então, era necessário que se elaborasse essa Constituição para o Brasil. Sendo que Dom Pedro I, ele não foi muito feliz, tá? Ele não foi muito feliz diante do povo. O povo não aceitava a forma de governo do imperador, de Dom Pedro I, porque ele governou de forma autoritária, ou seja, ele não aceitava, ele não se preocupava em atender a necessidade da população, mas sim aos seus interesses. Então, o Dom Pedro I, ele não foi muito aceito pela população brasileira daquela época. E então, eu quero que vocês leiam aqui com a tia no segundo parágrafo. Olha o que fala esse segundo parágrafo. O imperador brasileiro, no entanto, entrou em conflito com os membros da Assembleia. Assim, em 1824, ele decidiu impor à população de forma autoritária uma Constituição que fosse favorável aos seus próprios interesses, além dos poderes executivo, legislativo e judiciário. Dom Pedro I instituiu o poder moderador. Esse poder permitia que o imperador interferisse em outras áreas políticas, ou seja, em outras instâncias, concedendo a ele plenos poderes.
Então, vocês vejam bem que ele não levava em consideração os interesses da população, e sim aos seus interesses. E devido a isso, a forma autoritária, ele não foi aceito pelo povo. E o que aconteceu? Houve vários conflitos nessa época e ele renunciou, tá? Ele renunciou ao seu trono, ao seu poder, deixando aqui o poder dele para seu filho. Sim, o seu filho, sabe? O Dom Pedro II, sendo que nesta época, quando ele abdicou do seu trono, o seu filho era uma criança. Era uma criança de apenas 5 anos. Será que uma criança tem condição de governar o país? Claro que não. Aí entrou o quê? O período regencial. Página 273. O período regencial foi o período em que o Brasil foi governado por regentes, tá? Pessoas que governaram o Brasil temporariamente até que o soberano, até que o próximo imperador pudesse ter condição de assumir o governo. E o período regencial durou no período de 1831 a 1840. Foi o período em que mais se houve mobilizações, foi o período que mais se houve conflitos, revoltas no Brasil, porque nós já sabemos que a independência do Brasil não mudou a vida das pessoas, a desigualdade social era a mesma, tá? As pessoas viviam à margem da situação, não participavam da vida política do país, e as pessoas começaram a exigir isso, maior participação. Então, as pessoas começaram a lutar por seus direitos. Então, nesse período regencial, foi o período mais conflitante da história, onde mais se houve revoltas, onde mais se houve mobilizações das pessoas, dos grupos sociais, lutando por seus direitos. Então, a gente vê aqui, gente, como a união do povo faz a diferença, né? Faz a diferença em conquistar vitórias, conquistar através de lutas os direitos que não são dados ao povo. Então, através das mobilizações, através da união do povo, isso pode sim mudar, ok? Então, o período regencial foi esse período em que Dom Pedro I abdicou do seu poder, deixando para o seu filho. Mas como seu filho não tinha idade, então pessoas assumiram ali o governo até que seu filho completasse a sua maioridade. Que aí a gente vai falar sobre o segundo reinado. O que vocês vão fazer agora? Vocês irão ler, tá? Vocês irão ler da página 271, 272 e 273, que vocês vão ter mais informações. E depois vocês farão a página 274, tá bom? Qualquer dúvida, gente, é só falar com a tia, ok? Estou aqui aguardando. Beijos. Ótima aula para vocês. Tchau.